Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez estamos reunidos, agora para a nossa capacitação memorial. Louvamos a Senhor que em meios tão difíceis, em momentos tão difíceis, Deus tem nos dado a tecnologia e podemos nos achegar até os amados irmãos e agora para mais um aprendizado do Sermão do Monte e a Lei do Senhor. Estará conosco esta noite o reverendo Vitor Ximenes, da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem. Reverendo Vitor, que também é pastor, não só da Igreja de Boa Viagem, mas professor do nosso seminário presbiteriano do Norte, e tem feito um trabalho muito profícuo com os alunos, bem como também na sua igreja, e louvamos a Deus por sua vida, família e ministério. Portanto, que Deus os abençoe grandemente para este momento de mais aprendizado da palavra do Senhor. Deus os abençoe. Olá, irmãos, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estar com vocês, mesmo à distância. Espero que estejam todos bem. Nosso desejo é que estejam todos na paz de Cristo, o Senhor estejam conduzindo todos com saúde. E em breve o Senhor nos conceda a graça de nos encontrarmos, nos reencontrarmos pessoalmente para estudarmos a palavra. É um prazer poder compartilhar das Escrituras mais uma vez no Sermão do Monte, dessa feita no texto que está em Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 21, do verso 21 ao verso 26. Nesse texto, o Senhor Jesus começa a tratar de alguns pontos específicos, sobretudo que dizem respeito ao relacionamento com o próximo, ao relacionamento entre os irmãos. E, sem dúvida alguma, nós que vivemos nesse mundo, que vivemos entre pessoas, que vivemos os relacionamentos interpessoais, sabemos o quanto isso é difícil. E desde que o mundo, em Gênesis 3, sofreu o pecado, as consequências danosas da queda adentraram na criação de Deus, os relacionamentos passaram a sofrer crises imensas. Nós vimos o ser humano experimentando medo, experimentando a nudez, mas na geração seguinte nós já vimos algo extremamente penoso. Nós vimos irmãos em crise e vimos um irmão cometendo um homicídio contra o seu irmão. Nós vimos Caim matando Abel. Quando o povo de Deus é instituído aos pés do Monte Sinai, no deserto, a nação de Israel é constituída ouvindo a voz de Deus e recebendo a lei de Deus. O sexto mandamento daquela lei de Deus ordena que Israel não cometa homicídios. Este é o sexto mandamento, não matarás. Ao pé da letra, o sexto mandamento seria não cometerás homicídio. A proibição é exatamente essa. E aqui o Senhor Jesus, num outro monte, agora está falando ao povo de Deus. Ali estava o povo de Israel ouvindo, mas a voz do Senhor Jesus fala a toda a sua igreja, assim como a voz do Senhor Deus no Sinai fala também a todo o seu povo, a sua igreja. E a voz do Senhor e a lei do Senhor, conquanto ela seja a regra e a lei que julgará todos os homens, ela é a lei que é ouvida e é seguida exclusivamente pelo povo de Deus. Os homens, os ímpios, ouvem a lei de Deus, mas não lhe dão ouvidos. Ou seja, eles não obedecem à voz do Senhor, eles não seguem a lei de Deus. Pelo contrário, eles se colocam em oposição à lei de Deus, em oposição à voz do Senhor. Portanto, os mandamentos, quer sejam no Sermão do Monte, nesse texto, em Mateus, quer sejam no Sinai, no texto de Êxodo, são destinados a serem vividos pelo povo de Deus, que são os únicos que são capacitados pelo Espírito Santo de Deus a ouvirem o Senhor e seguirem a sua voz. Então vamos ler o texto de Mateus, capítulo 5, do verso 21 ao verso 26, que nos diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento.
e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro, reconcilia-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe na sua palavra lida, aplicando a irmãos aos nossos corações. O Senhor Jesus está falando nesse texto, como já introduzi, especificamente sobre o sexto mandamento dado ao povo de Israel e ensinado pelos pais e pelos profetas em todo o Antigo Testamento, e que agora é anunciado pelo Senhor Jesus com muito mais profundidade e numa amplitude muito maior do que a que o próprio povo de Israel, os judeus, conheciam e ensinavam. Os rabinos, eles ensinavam que o sexto mandamento se aplicava apenas no que diz respeito ao homicídio, à morte deliberada de outra pessoa de forma física, a morte dolosa de alguém. O Senhor Jesus, ele amplia o mandamento e ele traz um aspecto muito mais profundo, não apenas material, não apenas num crime materializado do homicídio, ele traz o mandamento para uma aplicação do próprio coração, né? O Senhor Jesus, ele fala daquilo que são as intenções da alma e daquilo que está no coração do homem, como a ira, como o que leva o homem a falar mal do outro, como o insulto, como atitudes que quebram a unidade, né? O texto fala para irmãos, ele está falando para a igreja que está composta como Israel, sendo este Israel o povo de Deus até então. Esta era a igreja veterotestamentária, a igreja de Cristo estava dali sendo formada, dentre judeus e gentios, e nós veríamos no Novo Testamento essa igreja, em Atos dos Apóstolos especificamente, sendo formado destes que ouvem a lei de Deus no Sermão do Monte, e de outros tantos que serão conduzidos pelo Senhor, atraídos pelo Senhor também a sua lei, a partir de Pentecostes, no sermão que Pedro prega em Jerusalém, e ali muitos convertidos, e a partir destes convertidos, os seus familiares, os que estão perto e os que estão longe também, ouvem a palavra de Deus e vêm cativos pela graça do Senhor aos seus pés. Mas nesse texto o Senhor Jesus, além de falar da proibição específica e já conhecida pelos judeus do não matar, ele está apontando a necessidade da vida de comunhão daqueles que são chamados por Cristo para viverem aos seus pés. A vida de comunhão dos discípulos, a vida de comunhão daqueles que são os santos. Ele está falando sobre comunhão dos santos, não apenas nesses versos, mas ele vai falar sobre tudo isso e conclui o capítulo 5 falando, por exemplo, do amor ao próximo, e ele adentra o verso 6 falando sobre o desprendimento do coração e da aplicação da mordomia, do dever de orar, do jejum, da aplicação dos recursos financeiros no reino. E finalmente ele chega no capítulo 7, quando ele traz regras de condutas para as crises que vivemos. Uma das coisas, irmãos, que precisamos entender é que nesse mundo que nós vivemos, os conflitos eles são inevitáveis, não é? A queda, o pecado, ele quebrou o mundo de tal maneira que se torna impossível para nós vivermos neste mundo completamente distanciados do conflito. O conflito ele ocorrerá entre nós ou
com pessoas próximas de nós mesmos, e nós precisaremos lidar com os conflitos de maneira santa. Essa é a grande questão. E é isso que o Senhor Jesus passará a ensinar e traz no seu Evangelho. Nós precisamos ter em mente que o Senhor Jesus é o príncipe da paz. Ou seja, o Senhor a quem servimos, o Senhor a quem seguimos, o Senhor que é o nosso mestre, ele é o príncipe da paz. Portanto, como seus seguidores, nós somos os proclamadores da paz de Cristo. É interessante entendermos que a paz de Cristo não é pacifismo. A paz de Cristo é pacificação. Esse mesmo Senhor, que é o príncipe da paz, é o Senhor que há de julgar a terra. Então, perceba bem, o texto ele fala sobre aquele que matar. E aquele que matar está sujeito a julgamento. Lembre o que disse o verso, ou melhor, o sexto mandamento trata do homicídio ou do assassinato, daquilo que é dolosamente cometido, premeditadamente realizado, como, por exemplo, Caim fez com Abel. O que o Senhor Jesus está apontando aqui é que aquele que age dolosamente, que age premeditadamente, para matar, ou mesmo impulsivamente, porque não tem domínio de si mesmo e dos seus desejos pecaminosos contra outrem, ele é réu. E ele será, de alguma forma, penalizado. Claro, ele será penalizado pelos homens, mas o que o Senhor Jesus está falando aqui é de um julgamento espiritual. Que o Senhor, ele pedirá contas daquele que levantar a mão contra o seu irmão em homicídio, em assassinato. O texto prossegue e perceba o verso 22. O Senhor Jesus fala sobre ira. E ele diz que aquele que se irá contra o seu irmão sem motivo também está sujeito a julgamento. Ele fala de julgamento no homicídio e agora ele fala de julgamento no que diz respeito à ira. Mas perceba uma coisa, ele fala de ira sem motivo. Então perceba comigo, existe uma ira motivada? Será que existe uma ira possível? Será que existe uma ira que é cabível ao povo de Deus? Se formos, por exemplo, a Efésios, se você estiver com sua Bíblia nas mãos, por favor, vá a esse texto comigo. Se você for a Efésios, lá no capítulo 4, e você observar o verso 26, veja o verso 26 e 27, você verá uma coisa. O apóstolo Paulo está falando também, no contexto, se você observar o capítulo 4, ele está falando da unidade da fé, é o contexto geral do capítulo 4, e a partir daí é esse o contexto. Ele está falando da unidade da fé, ou seja, da comunhão dos santos, do ambiente, da família, daqueles que foram redimidos em Cristo, de como eles devem viver. E Paulo, então, nesse contexto da unidade da fé, ele fala da santificação, da necessidade de sermos santos, e ele então diz assim no verso 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Se você olhar o texto, na realidade há uma ordem, veja só, irmãos, eu não quero criar uma confusão na sua mente, e nós não nos aprofundaremos nesse texto de Efésios, mas eu quero ilustrar o que o Senhor Jesus está apontando lá no Sermão do Monte. Irai-vos é uma ordem. O apóstolo Paulo está dizendo aos crentes que estão na unidade da fé, aos que foram eleitos desde antes da fundação do mundo, como ele mesmo fala no capítulo 1, no verso 4 desta carta aos Efésios, que eles precisam, há uma ordem para que eles se irem, mas há uma ordem para que, ao irarem-se, eles não pequem, para que, ao se irarem, eles não deem lugar ao diabo. Eles não podem permitir que o sol se ponha sobre a ira deles. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo assim, existe um motivo, existe uma razão para nos irarmos. Há uma possibilidade de nos irarmos. É interessante que ele vai apontar o paradigma das ações daqueles que estão na unidade da fé no verso 1 do capítulo 5 de Efésios. Dê uma olhada nesse texto. E diz assim, sede, pois, imitadores de Deus
como filhos amados. E o texto vai prosseguir no verso 2, dizendo assim: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O paradigma do cristão, daquele que segue a Cristo, do discípulo, e daqueles que ouviam o Senhor Jesus no Sermão do Monte, é o próprio Senhor. Eles devem olhar para Cristo, eles devem olhar para o Senhor e desejarem imitarem o seu Senhor, serem como Ele é. E o Senhor Deus, Ele é o Deus que se ira contra o pecado. O Senhor Deus é um Deus santo e irado contra o mal. Então perceba, a ordem para que nos iremos, e esse é o contexto de santificação, volto a dizer, é que em meio à necessidade de nos santificarmos, vemos os nossos irmãos serem santificados e a unidade da fé sendo mantida, o contexto é de nos irarmos contra o pecado. E quando nos iramos contra o pecado, esta ira ela é justa. Ela é uma ira motivada. O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: não há qualquer outra possibilidade de ira. Ele está dizendo aos seus discípulos que não há possibilidade do nosso coração se quedar irado, do nosso coração se ver movido por fortes emoções, sem que o motivo seja justo, e o motivo único justo é uma ira que se levanta contra o pecado, porque o pecado se move contra a santidade de Deus. Nesse aspecto, nós deveremos estar constantemente irados contra o nosso próprio coração, contra a nossa própria natureza caída, contra o velho Adão, irmãos, que ainda habita aqui dentro de nós, contra a nossa carne, que se manifesta contra a nova natureza, o novo homem nascido em Cristo. Nós precisamos nos irar contra os desejos do pecado que muitas vezes tenazmente nos assedia. Devemos nos irar contra aquilo que é injusto, devemos nos irar contra aquilo que é mal, devemos nos irar contra aquilo que vai contra a santidade de Deus. É interessante, comentando o sexto mandamento das Sagradas Escrituras, estou aqui com um breve catecismo comentado nas mãos, o texto vai nos orientar, vai falar sobre as ordens e as proibições do sexto mandamento, e ele vai nos dizer que há questões que precisam ser observadas, e nós pecamos contra Deus e descumprimos o sexto mandamento, por exemplo, quando nós não praticamos a justa defesa daquilo que é bom, daquilo que é correto, daquilo que agrada a Deus. A pergunta 68 do breve catecismo é a seguinte: o que exige o sexto mandamento? E a resposta é a seguinte: o sexto mandamento exige todos os esforços lícitos para conservar a nossa vida e a dos nossos semelhantes. Lembre-se que disse que quando o Senhor Jesus fala sobre o homicídio, ele está indo para além dos aspectos físicos, ele está indo para os aspectos mais profundos e espirituais. Preservar a vida no Sermão do Monte não significa meramente preservarmos o corpo, a integridade física. Significa nós nos movermos em todos os esforços lícitos, ou seja, possíveis e que agradem a Deus e que estejam de acordo com as Sagradas Escrituras, para preservarmos não apenas a vida física dos nossos irmãos, mas, irmãos, preservarmos a alma deles. Isso exigirá de nós imensa coragem, esforço e dedicação, porque nós precisaremos muitas vezes nos levantar da nossa zona de conforto, ir aos nossos irmãos para chamar a sua atenção, para exortá-los acerca de um perigo que se avizinha deles, para apontar que o caminho que eles estão tomando é o caminho da morte,
para alertá-los acerca de pecados que estão se assenhorando deles, escravizando-os. E muitas vezes nós seremos mal vistos. Nós não seremos compreendidos, seremos tidos por pessoas que estão, de alguma forma, se intrometendo, estão, de alguma forma, se colocando como pessoas que querem se meter nas suas vidas. Mas é interessante o apóstolo Paulo falando aos Colossenses, por favor, vá a esse texto. A carta de Paulo aos Colossenses ela é uma carta muito semelhante à carta aos Efésios, e os estudiosos das cartas paulinas chamam a carta aos Efésios e a carta de Paulo aos Colossenses de cartas gêmeas, né? E a carta aos Colossenses, no capítulo 3, ela vai dizer o seguinte, no verso 15 e no verso 16. Veja só. Lembre-se que o contexto do Sermão do Monte que estamos lendo é a comunhão dos santos e a paz que Cristo quer que haja entre eles, a comunhão que Cristo quer que haja entre eles, e a necessidade desses santos, desses discípulos de Cristo, observarem o sexto mandamento, mas de forma mais profunda, além da física, olharem de forma espiritual. Esse é um contexto de unidade na fé e de pacificação. E Paulo, escrevendo aos Efésios, aos Colossenses, no capítulo 3, verso 15 e 16, diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Veja o que mais ele diz. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Agora preste atenção. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Há uma ordem aqui. Aqueles que buscam viver na paz de Cristo, eles precisam ter a coragem, porque a palavra de Cristo habita ricamente neles. Eles precisam ter a coragem de se instruir e se aconselharem mutuamente. Irmãos, nós precisamos ter a coragem de, na comunhão dos santos, nos lançarmos a isso que o breve catecismo aponta como resposta do que exige o sexto mandamento, nos lançarmos aos esforços lícitos para conservar a vida dos nossos irmãos. Isso se dará por meio da exortação e do aconselhamento da palavra de Deus. O texto é riquíssimo e o tempo não para de correr, então me permita ir adiante. O Senhor Jesus, falando no Sermão do Monte, além de falar da necessidade de nos irarmos contra o mal, nos irarmos no pecado e essa ira nos mover a uma ação santa, preocupada e desejosa de vermos os nossos irmãos diante do Senhor sendo alimentados e crescendo na fé. Ele vai apontar que nós devemos agir de forma que a nossa palavra, aquilo que sai da nossa boca, seja para edificação. E ele diz isso apontando que há um julgamento contra aquele que insultar a seu irmão, contra aquele que chamá-lo de tolo. Volto a Efésios e o apóstolo Paulo, mais uma vez no capítulo 4, reflete o ensinamento do Senhor Jesus na unidade da fé e veja o que ele então aponta no capítulo 4, nesse contexto então da imitação do Senhor como discípulos e da necessidade da preservação da unidade da fé. Veja o que diz o verso 29 do capítulo 4 de Efésios. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. É sobre isso que o Senhor Jesus está dizendo. Nós, na vida da fé, na vida em comunhão diante de Cristo, irmãos, nós não podemos permitir que haja uma língua ferina, que haja uma língua que maldiz o irmão.
que haja uma língua que insulta ou que fala contra o irmão. O Senhor Jesus está apontando que se não tivermos cuidado, não é, do nosso próprio coração, agirmos como homicidas, agirmos em ira pecaminosa, ou permitirmos que a nossa língua, ao invés de adorar ao Senhor, fale contra o irmão, a nossa adoração ao Senhor, ou seja, a nossa comunhão com o Senhor, ela sofrerá consequências. Ele diz que a nossa oferta não pode ser recebida. Ele diz que nós precisamos, antes de ofertar ao Senhor, nos reconciliarmos com o irmão. Veja, o Senhor está nos impondo o estabelecimento de uma cultura da paz, porque Ele é o príncipe da paz. E Ele está apontando isso para aqueles que o estão ouvindo, para aqueles que ouvem a sua voz, ou seja, os seus discípulos. Nós precisamos buscar o estabelecimento da cultura da paz entre nós, nos reconciliando. Ele vai apontar, e eu não quero me adiantar nisso, outros irmãos certamente falarão sobre isso, mas no capítulo 7, do verso 1 ao verso 5, o Senhor falará sobre o juízo temerário e Ele apontará regras na conduta da reconciliação. Quando nós percebemos que há uma grande trave diante dos nossos olhos, e isso deve gerar humildade em nós, para percebermos que antes de julgarmos o irmão, há algo que se impõe contra nós mesmos, do qual podemos nós mesmos sermos julgados e condenados. Nós precisamos nos ver como todos igualmente dependentes do Senhor. Um antigo professor meu dizia: o melhorzinho de nós baba. Todos nós estamos completamente dependentes do Senhor. O melhorzinho de nós baba. Nós carecemos da graça de Cristo, portanto não podemos nos colocar como juízes uns dos outros, mas devemos correr para nos reconciliarmos a fim de que a unidade da fé seja mantida, o Senhor seja glorificado e Ele seja adorado no nosso meio, Ele seja bendito no nosso meio, nossa adoração chegue aos ouvidos do Senhor. Ele diz que, contrário disso, os versos 25 e 26, dizem que nós sofreremos consequências. Ele diz que se não buscarmos a reconciliação, mas tornarmos o irmão o nosso adversário, o virmos como adversário, de alguma forma algo se levantará contra nós, porque, irmãos, todos nós temos pecados e precisamos entender isso, que todos somos carentes do Senhor. Quando nos percebemos todos aos pés de Cristo, dependentes da sua graça, dependentes do seu perdão, alvos da sua misericórdia, nós todos nos colocamos diante dele e quando vemos o pecado do próximo, ao invés de os julgarmos em condenação, nós nos iramos contra o pecado e os buscamos em reconciliação. Os buscamos em exortação, os buscamos em aconselhamento da palavra de Deus. Tudo com um propósito, de que o Senhor seja glorificado, de que a unidade da fé seja mantida e de que nós vivamos na comunhão dos santos, para a glória de Deus e o seu nome seja louvado. Aqueles que vivem fora da comunhão dos santos, esses têm uma dívida impagável. São aqueles que não foram alcançados pela graça. Serão colocados para pagarem cada um dos centavos que devem, e a eternidade não será suficiente. Porque a dívida que tínhamos, que foi rasgada na cruz do Calvário por Cristo e pelo seu sacrifício, é impagável. Precisamos pedir ao Senhor que veja o nosso coração, veja se em nós algum caminho mau, e que Ele nos guie pelos caminhos eternos. Precisamos vasculhar o nosso próprio coração constantemente, tendo a palavra de Deus como a bússola da nossa alma, aquela que traz luz aos lugares mais escuros da nossa alma, a fim de que seja revelado o que está dentro de nós, a fim de que nos despojemos dos antigos desejos homicidas, da antiga ira pecaminosa,
da antiga língua ferina, do antigo orgulho irreconciliável, para, humildemente, servirmos ao Senhor e buscarmos aos irmãos. Queridos, que o Senhor Deus nos dê graça, nos abençoe, nos instrua na sua santa palavra e o nome dele seja exaltado na vida de cada um de nós, para a sua honra e glória sempre. Amém. Deus abençoe a todos.